contrato de trabalho, nós temos algumas modalidades de contrato de trabalho. E é onde, hoje, uma boa parte das ações trabalhistas tem ocorrido. Da reforma trabalhista para cá, isso criou uma situação um pouco confusa, inclusive, porque você tinha, normalmente, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é o mais usual. A pessoa entra na empresa por um contrato de experiência, que é da modalidade por prazo determinado. Transcorrido esse período de experiência, passa ao contrato por prazo indeterminado, que é o que mais se pratica. O contrato por prazo determinado, ele tem algumas características que tem que ser muito bem analisada, muito bem avaliada, e quando você está avaliando o seu cliente, seja ele empresa ou pessoa física, tem que ver a forma como ele foi contratado e se essa contratação está correta em relação aos procedimentos que hoje existem. Contrato por prazo determinado, ele tem a sua vigência, se é rescindido antes do prazo, existe uma penalidade, se essa penalidade não é verificada durante, vamos dizer, a contratação, por um exemplo desse, você pode contratar uma pessoa para trabalhar um período de 1 ano, com a possibilidade de cláusula recíproca de rescisão. Então, quando ocorrer essa rescisão, ele se transforma num contrato por prazo indeterminado, não havendo aí a necessidade de uma indenização de metade do tempo que falta para completar aquele período de contrato por prazo determinado. O contrato de experiência também é um contrato por prazo determinado. Ele tem seu limite de 90 dias e pode ser dividido em 2 períodos, 45, 45, 30, 60, aí fica a critério, ou somente 30 ou somente 60, ou diretamente 90. Então, tudo isso tem que ser muito bem olhado quando da elaboração do processo ou da defesa de um processo, porque muitas vezes é nesses pontos que pode ter, vamos dizer, um itemzinho em que você pode tirar para se defender ou um item para você pleitear de direito do empregado, do trabalhador. Fora isso, nós temos os outros contratos, e esses contratos, sim, que trazem um problema muito sério, que é o contrato mais conhecido como contrato de pessoa jurídica, o famoso PJ. Esse contrato PJ, ele surgiu há alguns anos com uma intensidade muito maior, quando muitas empresas, vendo a oportunidade de reduzir os seus custos, principalmente na parte de encargos sociais, passaram a contratar os seus profissionais, principalmente aqueles que já estavam aposentados, na forma de PJ. E, com isso, deixando de recolher encargos sociais, tanto da empresa como do contratado. Aí vem o risco para a empresa, porque se esse PJ cumpre horário, é exclusivo e é subordinado, ele está vinculando diretamente a uma determinação que tem na CLT que estabelece que esses 3 pontos você tem vínculo empregatício. Então, ele de PJ, ele passou a ser empregado. E passando a ser empregado, ele passa a ter uma série de direitos que a empresa dificilmente vai conseguir se defender, vai conseguir eliminar esse ponto. Então, veja, você, colega, que está analisando um futuro processo trabalhista,
você pode estar se deparando com uma pessoa que está nessa condição de PJ, de profissional, que é chamado pessoa jurídica, por isso PJ. E pleitear aí valores significativos, porque normalmente o PJ não teve a remuneração adequada, não teve 13º, não teve férias, não teve fundo de garantia, não teve a multa sobre o fundo de garantia, numa eventual rescisão, enfim, deixou de ter vários direitos. Isso falando pelo lado do profissional que está ingressando com uma ação trabalhista. Agora, você que é um profissional que está atuando numa empresa e está se defendendo de processos, você vai ter que ter elementos e ter do seu cliente informações suficientes para derrubar tudo isso que eu acabei de falar. Ou na sua origem, como um consultor da empresa, dando orientação para a empresa, ou então, quando você estiver fazendo a defesa do processo. Então, veja como é importante, você tem que saber os dois lados para você, ou atacar ou se defender. É importantíssimo isso daí. E, sabe, você tem que descobrir essas estratégias da advocacia de resultado, porque simplesmente você defender por defender ou pedir por pedir não vai te levar a resultados satisfatórios. Você vai continuar numa advocacia simples. É por isso que você tem que se ater a todos esses detalhes dos contratos. Tem outros contratos mais que também existem, dependendo da atividade, que é o contrato intermitente, tem o autônomo, também é uma outra categoria que também tem que ser muito bem visto e analisado. Um outro fator que também traz muitas reivindicações nos processos trabalhistas é a discussão de salário e função, que muitas vezes é cargos e salários. No passado existia muita política de cargos e salários nas grandes empresas, hoje a situação já ficou muito diferente, mas é algo que tem que ter uma atenção também muito redobrada, tanto pela empresa como por aquele que vai fazer uma ação. Aí você me pergunta, mas aquele que vai fazer uma ação, o que teria o cargo? Ele está reclamando que não pagou hora extra, que não pagou outros direitos. Não. Quando você questiona o seu futuro cliente, ou seu cliente, você pergunta para ele, mas que função você exercia lá? Eu fazia isso. Tinha mais alguém que fazia isso? Tinha. E você sabe qual é o salário dele? Aí começam a surgir situações que o próprio reclamante nem imaginava e que você identifica. Então, tem que tomar muita atenção aí com a função. Da mesma forma, o advogado que vai defender isso, ele vai ter que comprovar, nesse mesmo exemplo que eu dei, de que aquela pessoa não exercia a mesma função. E, por isso, ele não tinha que ter o mesmo salário. Então, veja que sempre é uma balança, tem sempre os dois lados da história. Um ponto que hoje nós nos deparamos aí, e cada dia com mais surpresas, é a parte de segurança e medicina do trabalho. Então, dependendo do teu cliente, ele pode ter reclamada uma atividade que exige equipamentos de proteção. E, por consequência, reclamante que pode ter que utilizar esses equipamentos. E aí tem uma vasta análise que deve ser feito, inclusive num dos materiais que que está disponível no meu canal, fala a respeito disso, e nele trata
aquelas condições em que a empresa fornecia equipamento, mas o indivíduo não usava, então a empresa tinha que ter uma fiscalização em cima do indivíduo para obrigá-lo a usar, mas tem que comprovar. Então, esse é o lado da empresa. O trabalhador tem que mostrar, quando questionado, de que ele exercia determinadas atividades e a empresa não tomava nenhuma providência nesse sentido. E disso tudo resulta o que é um custo, que pode ser um custo tanto para um como para outro, que é a determinação pelo juiz de uma perícia. É uma prática, eu diria que 80% dos juízes, talvez até mais, quando um processo contém adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, simplesmente se adia-se a audiência de instrução e nomeia-se um perito para que o perito dê a base para a discussão depois na instrução da oitiva do reclamante, do preposto da empresa, das suas testemunhas de empresa e empregado, para depois se ter a sentença. Mas, inicialmente, a perícia é que determina isso. E, como existe nessa parte de segurança e medicina do trabalho, existem as normas regulamentadoras, as NRs. E as NRs é que também atrelam aquilo que está sendo pleiteado pelo trabalhador e que não foi cumprido pela reclamada, ou aquilo que a reclamada tem como prova de que cumpriu e o empregado é que não tem esse direito. Então, as normas regulamentadoras têm que ser muito bem analisadas, principalmente se o seu cliente e a atividade do empregado foi uma atividade em áreas que tenha periculosidade intensa e insalubridade intensa. Eu sempre faço aí um pequeno comentário, bem assim, o 800, né? Você está tratando de um comerciante, de uma lojinha de calçados. É diferente de você estar tratando com um operador de uma plataforma petrolífera de alto mar. Então, as situações são totalmente diferentes e uma gama de preocupações, tanto nos direitos e obrigações aí de cada um. Então, tem que se ter muita atenção nisso. Agora, um item que quase todas as ações trabalhistas trazem é férias, que a grande maioria dos pleitos contém férias não gozadas, férias não pagas, enfim, existe aí um ponto em que nós temos que ter, assim, uma preocupação grande pelo fato de que, no dia a dia, as pessoas acabam combinando situações que são fora da realidade e fora da previsão legal. Exemplo disso, a pessoa está por vencer o seu primeiro período. Ok. Ele tem mais 11 meses para que ele goze esse período que está por vencer. Só que, por uma situação de atividade e tudo, ele não gozou essas férias nos 11 meses seguintes. Ou ele dividiu, tirou, como se fala no dito popular, tirou 10 dias de férias e deixou os outros 20 para uma outra oportunidade, aí tira esses outros 20 em outra oportunidade, ou não tira, então fica
com o perdão da palavra, um balaio de gato. E sem controle. E o que é pior, é sem controle para a reclamada, sempre colocando aqui, eu vou usar sempre esse exemplo, né, entre empresa e empregado, sem controle para a reclamada e para o reclamante. Então, se você é advogado da reclamada, você não tem elementos ali para defender daquilo que está sendo apontado pelo reclamante. Se você está pelo reclamante, o reclamante também não tem elementos, não tem prova daquilo que ele está pleiteando, porque não tem como comprovar isso. Então, é uma situação muito complicada essa da parte de férias, porque o reclamante, ele assinou o recibo. Naquele período, ele não registrou o ponto. Então, ele não tem como, a não ser por uma prova testemunhal, por outras provas, que aí você tem que usar de meios para obtê-las, você vai conseguir provar de que, de fato, aquele período ele trabalhou. Agora, a empresa, por sua vez, não faz isso que eu acabei de falar. Ele assina o recibo e tira as férias e marca o cartão, e esse cartão também é marcado quando ele está ausente e ela não tem prova do período em que ele ficou ausente. Ou, pior, a única prova que ela tem é que ele tirou férias fora do período legal que ele teria. Então, ela também fica à mercê do pleito dele. Então, veja que nós estamos vinculando esse assunto muito ao registro de ponto. Então, as férias, elas têm que ser muito bem controladas, porque também é sabido de que as férias não concedidas, elas deverão ser concedidas em dobro depois. E sobre as férias, existe um abono que também tem empresas que não pagam, então também tem que olhar sobre esse aspecto. E a possibilidade do trabalhador converter 10 dias dos 30 dias que tem de férias em abono, que é justamente a legislação criou isso, que era para a pessoa ter um plus a mais de remuneração para fazer frente a uma viagem, a um descanso maior que ele possa fazer naquele período. Cartão de ponto, que é o item que está intimamente ligado a essa comprovação. É sabido que até pouco tempo atrás, só empresas com mais de 10 trabalhadores estavam obrigados a ter o cartão de ponto. Isso mudou. Agora é para empresas com mais de 20 empregados. Pois bem, eu recomendo sempre que as empresas tenham cartão de ponto, seja ele manual, mecânico, eletrônico, enfim, o tipo que tiver e aquele que for aprovado e homologado. Por que disso? Porque sempre você vai ter como provar aquilo que realmente aconteceu. E, por outro lado, o trabalhador poderá ter sempre um extrato daquilo que realmente aconteceu. Se é o eletrônico, normalmente ele tem um extrato no final, onde que diz quantas horas trabalhou, quantas horas não trabalhou, qual é o horário. Agora, falando pela reclamada, não pode ser admitido um cartão de ponto que é chamado britânico. A pessoa todo dia entra às 8 e sai às 17 horas. Não existe isso. Se você levar isso a uma comprovação perante o juiz, pode ser rejeitado o cartão e ser acatado o que aí você, advogado do reclamante, colocaria em relação ao cartão, porque esse cartão é um cartão que é simplesmente fabricado e o trabalhador assina no final do mês. Então, veja, a empresa não deve fazer isso, e se fizer, o reclamante tem que agir dessa forma.
O outro item é as horas extraordinárias. Elas têm que ter autorização, elas têm que ter um controle, porque senão você reclamado estará à mercê de uma reclamação de X horas diárias, em que não haverá prova material e a única prova que resultará nisso será uma prova testemunhal. E aí a testemunha pode não ser a melhor prova, mas é a única que restará. E dependendo do que venha a ser colocado numa prova, na oitiva de uma testemunha, o processo pode tomar um rumo totalmente diferente. Eu digo isso porque eu tenho experiência de um processo que eu já estou conduzindo há pelo menos 2 anos, em que o juízo tomou uma interpretação totalmente equivocada de uma única testemunha, porque foi a única testemunha que falou em horário, e esse testemunho levou o juiz, não o juiz de primeira instância, mas o juiz de segunda instância, a interpretar que a pessoa trabalhava em horário extraordinário. E isso simplesmente foi considerado 5 anos, aquele período de horário extraordinário, e mesmo em recursos, tudo mais que está agora no TST, isso levou a praticamente quadruplicar o processo trabalhista dessa pessoa. Eu estou pela reclamada nesse caso. Então, tem que se tomar muito cuidado com relação ao cartão de ponto, quer seja tanto para o reclamante como para a reclamada. Existe aí, como eu falei, da parte lá das normas, existe o que é chamado aí os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Esse tipo de adicional tem que ser muito bem analisado pelo profissional de direito para ver se realmente, falando como reclamante, se o reclamante atuou em atividades insalubres ou perigosas, e o advogado da empresa para ele poder defender-se nesse sentido. Então, tem que conhecer muito bem as atividades e ter a empresa sempre documentação para comprovar o contrário do que ali está sendo pedido. Via de regra, havia no passado uns pedidos muito exagerados nesse sentido. Hoje, os profissionais de direito, quando pleiteiam adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o fazem com análise criteriosa da atividade que exercia o empregado. As empresas, por sua vez, quando se defendem, se utilizam de critérios os mais diversos possíveis, principalmente o fornecimento de EPIs e outras descrições, mas esses 2 itens sempre ficam na mão de um perito. E para o perito ser totalmente isento e dar uma opinião adequada, tem também aí um trabalho que o advogado tem que exercer, tanto de um lado como de outro, que é apresentar todos os quesitos que o perito vai ter que responder. Então, quando você se deparar com um processo, seja lá o lado que você estiver, você tem que ver aquilo que o que ocorria, qual era a atividade que exercia o seu cliente, a empresa, ou o empregado, e começar a elaborar todas as perguntas que possam, na resposta,
trazer aquilo que você está almejando atingir. Se é pelo lado do reclamante, perguntas que façam com que o perito diga que tinha periculosidade ou insalubridade. E pelo lado, óbvio, da reclamada, perguntas que acabem levando o perito à conclusão de que era fornecido equipamentos, que não tinha perigo, que não tinha insalubridade. Então, não existe limite de perguntas, elas podem ser quantas forem necessárias, e ainda tem a possibilidade de se nomear um assistente do perito, que aí é uma pessoa que vai acompanhar a peritagem. Na peritagem tem a figura do perito, a figura dos assistentes, tanto do reclamante como da reclamada, e a participação, tanto do reclamante como do representante da reclamada. Então, esse grupo de pessoas vão ao local de trabalho e fazem toda a análise, e aí, com base num relatório que é enriquecido com fotos, com normas e com tudo mais, o perito acaba dando a sua conclusão. Lembrando que o insalubridade, ele é um percentual, dependendo do grau, é um percentual do salário mínimo. O grau máximo é 40, 20 e 10. Já o adicional de periculosidade tem alguns fatores, tem o do eletricitário, tem o normal, que já é sobre o salário nominal do indivíduo. Então, pode ser 30%, 25%. Então, veja bem, se nós estamos falando de uma ação trabalhista que está sendo pleiteada nos últimos 5 anos, porque tem a prescrição quinquenal, nós estamos falando de 60 meses, dependendo do salário, isso pode representar um valor expressivo, sem esquecer que sobre ele incide todo, quer dizer, cria um reflexo em tudo o que você possa estar calculando dessa pessoa. Hora extra, 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, se ele foi demitido, e a multa sobre o fundo de garantia. Então, a importância que tem você acompanhar esse ponto dos adicionais. O fundo de garantia é algo que, normalmente, o trabalhador controla, tem seus extratos, hoje, com sistemas de aplicativos, sistemas eletrônicos, isso está sendo assim, muito fácil de acompanhar, mas, de qualquer forma, é sempre bom fazer alguns cálculos. Eu sei que muitos colegas não gostam muito de fazer cálculos, mas existem algumas dicas aí de cálculos para ter o norte, né? Se você está trabalhando com um número, você simplesmente não pega o resultado da máquina. 10 vezes 1.000 dá 10.000. Mas se simplesmente você digitar 10 vezes 1.000 e der 100.000, você aceita 100.000 sem ver a ordem de grandeza. Então, você tem que ter uma ordem de grandeza para ver se aquilo que está ali está dentro de uma coerência. E, por último, que é o que provoca as ações trabalhistas, são as rescisões contratuais. As rescisões contratuais, elas são, na grande maioria, elas não são adequadamente elaboradas, quer seja na parte interpessoal, da comunicação, do relacionamento, empresa, empregado. Então, é com isso que gera, normalmente, os conflitos. E esses conflitos, depois de gerado, no ato da rescisão, aí vence tudo isso que eu falei até agora, que pode ter de direitos aí do trabalhador. Então, a rescisão,
Você, colega, que é do lado da empresa, eu recomendaria que ela sempre fizesse a rescisão, da rescisão de contrato. Primeiro, ela desse a mesma atenção que deu para o empregado quando ele foi admitido, ela desse para quando ele for demitido. Mais ainda porque ele está recebendo uma notícia ruim. Do outro lado, ele estava recebendo uma notícia boa. Segundo, tentar esclarecer tudo aquilo que se faz necessário na hora da saída. E você, advogado do reclamante, perguntar para ele se ele questionou tudo aquilo que realmente deveria questionar, para ver se houve mesmo essa divergência assim tão grande. Porque não adianta entrar com ação por entrar com ação. Eu não falei aqui um item que virou modismo do passado, danos morais. Sabe-se que danos morais era uma coisa que qualquer ação tinha lá, danos morais. Ah, ele foi advertido, danos morais, danos morais, danos morais. Isso caiu. Hoje não existe isso. E lembrando sempre que uma ação, hoje, ela tem uma possibilidade do reclamante ter que pagar honorários pela diferença entre o que ele pede e o que ele conquistou. E a empresa que também não fizer adequadamente, ela tem penalidades aí que são graves. Uma delas, que eu reputo como grave aí, é que todo o processo ele tem correção que hoje foge dos nossos meios financeiros. Então, também é uma penalidade grave que as empresas têm. Então, de uma forma geral, o que eu tenho, assim, para dizer para vocês, que são os principais itens que devem ser um primeiro passo aí nos processos trabalhistas, que eu intitulei Primeiro Passo CLT.